A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Saúde, o colegiado presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Confira os trabalhos. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Atas da sétima reunião ordinária. Dispenso a leitura da ata e considero aprovada. E solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os senhores deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 16 de 2023, do excelentíssimo senhor deputado Alain Ferreira, atendendo a pedido do vereador Paulo Cola, presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, requerendo uma agenda nesta comissão com os diretores da Santa Casa de Misericórdia para apresentar sua estrutura organizacional, a fim de expor esclarecimentos referentes aos serviços prestados aos capixabas do sul do Estado. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 56, de 2023, do excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal, no uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizada em 16 de maio de 2023. Ciente, a Secretaria da Comissão. E-mail do excelentíssimo senhor deputado Wellington Calegari, solicitando espaço na reunião ordinária desta comissão para receber o senhor João Paulo Silva Nali, prefeito do município de Castelo, para discorrer sobre o tema Municipalização, Recuperação e Transição da Santa Casa de Misericórdia de Castelo e suas lições para a gestão pública de saúde. Ciente, a Secretaria da Comissão. E-mail da senhora Rosilda Maria Dias, membros do Fórum de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência do município de Vila Velha e intermunicipais do Estado do Espírito Santo, solicitando audiência pública para debater o tema PCD, Saúde Pública, Transporte e Comunicação. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 189, 2023, do excelentíssimo senhor Vanderlei de Moraes Faria, vereador do município de Guaçuí, reiterando solicitação já feita a esta comissão em reunião ordinária realizada em 2/4/2018 e encaminhada ao secretário de Saúde da época, para que cada vez que o Hemocentro do Estado do Espírito Santo, Hemóis, vier à região do Caparaó, fazer coleta de sangue que possa deixar pelo menos 30% do sangue coletado no município de Cachoeiro de Itapemirim e região, tendo em vista que é o município que atende com hemocomponentes os hospitais do município e região e constantemente o estoque encontra-se abaixo do necessário. Ciente, a Secretaria da Comissão. Parecer técnico da Procuradoria-Geral, em resposta ao ofício número 21/2023 da Comissão de Saúde, acerca do poder fiscalizatório atribuído à Comissão de Saúde para promover visita técnica em hospitais municipais. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 250/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, relatoria do deputado Wellington Calegari, que obrigam os hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios e congêneres a comunicarem às delegacias da polícia quando ocorrer atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressão física e sexuais no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 185, de 2023, de autoria da deputada Janete de Sá e relatoria do deputado Wellington Calegari, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Quero agradecer a presença do Alan Taufner, advogado da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, ao William Abreu, jornalista da Casa Civil do Governo do Estado, doutor Aricélio de Oliveira, médico ginecologista. Muito obrigado pela presença de todos. A Comissão de Saúde recebe as visitas do diretor executivo do Sistema OCB, Sindicato das Organizações das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, Carlos André Santos de Oliveira, e da enfermeira, gestora pública e especialista em gestão
em Saúde, Larissa Simão Junques, para discorrer sobre o tema Parcerias Público-Privadas, PPPs em Saúde, por solicitação do deputado Dr. Bruno Rezende. Com a palavra, Larissa. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, presidente. Muito obrigada, deputado, pela honra de estarmos aqui no Espírito Santo. Importante fala que nós vamos fazer numa comissão de saúde de um Estado que vem inovando em vários pontos, né, deputado? E o quanto a gente entende que o Estado precisa fazer processos na área da saúde que também venham a trazer inovação. Então, hoje a gente vem trazendo uma fala muito do que a gente pode pensar de gestão em saúde de forma inovadora, num contexto de saúde que está extremamente caótico, principalmente na questão do público. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as questões de saúde, numa parceria público-privada e como que isso é possível ser feito, quais são as discussões que estão acontecendo. Eu sou servidora pública, além de enfermeira, trabalho no município, hoje faço parte, na Frente Nacional dos Prefeitos, como presidente, eu sou presidente do Fórum de PPPs e Concessões da Frente Nacional dos Prefeitos, onde vários municípios do Espírito Santo estão na frente e estão participando desse movimento, pensando em parcerias público-privada em diferentes áreas, não só na iluminação pública, como aconteceu já aqui no Estado, mas em outras áreas, como educação, e por que não falar na área da saúde. A gente sabe que o SUS, sozinho, não vai conseguir resolver todos os problemas e todas as situações que a gente está enfrentando hoje. A pandemia, mais do que nunca, nos mostrou isso, que sozinhos a gente não vai conseguir resolver, e sozinho, nem o público, nem o privado vão conseguir resolver uma qualidade e proporcional que está na Constituição. Por isso, quando a gente fala em parceria público-privada, a gente traz uma perspectiva de unir todo o contexto da expertise do privado com a necessidade do público e também com a sua expertise, que a gente não pode esquecer que o SUS nasceu de um anseio, né, do público. Eu tenho 25 anos de SUS, sou dos DinoSUS, como a gente chama, trabalhando e puxando sempre nessa vertente. E evitar ao máximo a questão da precarização do serviço. E principalmente a precarização do trabalho que vem acontecendo hoje, muitas vezes, com algumas OSs que acabam entregando um serviço não tão adequado. Pode passar, por favor. Falar que a saúde é um direito constitucional é algo que a gente bate muito, e daí os senhores sabem disso melhor do que eu, devem estar recebendo diversas, agora na leitura, né, eu vi diversos movimentos, enfim, é um direito constitucional, só que nem sempre a gente, como município, ou como Estado, ou como governo mesmo, consegue estar atendendo esse direito constitucional. Não só por falta de recurso, mas também por problemas de gestão, de organização e de pensamento desses processos. Então, o sistema público hoje precisa trabalhar com um olhar de gestão junto com o sistema de saúde suplementar, que é o que a gente entende que as parcerias público-privada podem trazer e podem agregar para o serviço. O maior desafio dos governos pós-pandemia é principalmente a questão tecnológica, a questão de inovação, de serviço e de infraestrutura. Quando que a gente ia imaginar que ia ter montadora precisando fazer montagem de respirador? Então, é algo que realmente saiu do nosso controle e mostrou a fragilidade, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil isso foi muito mais latente. A gente precisa pensar na equação do uso do recurso público para pensar questões básicas de saúde, promoção, prevenção, proteção e a recuperação do serviço. E daí o que a gente pensa nesse sentido? O que a gente consegue olhar nesse escopo? Pode passar. Hoje existem 3 formas muito claras de contratação que a gente possui nos governos a nível governo federal, governo estadual e governo municipal.
A 13019, que foi um importante movimento, inclusive que veio, né, de Assembleia, veio de deputados, uma construção bem significativa, colocando de uma forma mais correta os contratos com as organizações da sociedade civil, as ONGs, que a gente chamava antigamente, dando um suporte para essas contratações e segurança jurídica. Não adianta a gente falar em contratação diferenciada e não ter segurança jurídica para o gestor. Só que a 13019 também traz para a gente, infelizmente, aqueles contratos que não atendem de forma adequada o serviço que a gente precisa. Quantas vezes a gente vê em reportagens, ou mesmo vocês devem receber alguns questionamentos, de organizações da sociedade civil que não conseguem cumprir com seus contratos na área da saúde. E, infelizmente, isso afeta diretamente todo o serviço de saúde de um município ou de um governo do Estado. Outra forma muito comum são os contratos através de consórcio, quando vários municípios se unem para pensar uma contratação. Isso acontece muito para comprar medicamento, por exemplo, para fazer kits de exames laboratoriais ou de diagnóstico. E isso precisa uma articulação política muito significativa, principalmente quando envolve diferentes cidades, com diferentes partidos, com diferentes ideologias. E isso também é um ponto que os deputados, às vezes, acabam trabalhando de uma forma muito forte, né, e trazendo esse reconhecimento de união do governo como um todo. A forma mais comum que a gente vê é pela 8666 ou pela 14133, que é a nova lei de licitação, que são os nossos contratos que vão até 5 anos, que é os contratos que a gente tem hoje circulando a nível de saúde. E a forma que a gente vai conversar hoje, que é a parceria público-privada pela 11079, que não é novo a nível de mundo. O Reino Unido tem grande parte dos seus complexos hospitalares na forma de PPP. Brasil tem PPP na área da saúde com sucesso gigantesco, premiado, inclusive, internacionalmente. Belo Horizonte, Santa Catarina tem um projeto agora que está em estruturação. Bahia tem projeto já estruturado há mais de 10 anos. Todo esse processo pela 11079 também traz maior segurança jurídica e, principalmente, um movimento que está acontecendo hoje a nível de Brasil. E é por isso que a gente vem conversar aqui na Assembleia, porque existe todo um PL sendo discutido a nível de Senado e de Câmara, para fazer com que a lei existente hoje, que é uma lei de 2004, a gente precisa modernizar, tenha alguns outros arcabouços que possam possibilitar uma qualificação maior do serviço prestado. Então, hoje, a gente fez até uma entrega, através da Frente Nacional dos Prefeitos e do Grupo InfraWoman, que são as mulheres que discutem infraestrutura a nível de país, a nível de Brasil, fazendo esse movimento junto na Câmara e no Senado, entregando documento para o Lira e para o Pacheco, pedindo essa movimentação, e estamos também fazendo essa fala nas Assembleias Legislativas dos governos do Estado, porque a gente entende que não é um projeto que tem que vir de cima para baixo, e sim ele precisa ser construído como um todo e trabalhado como um todo, porque ele impacta na vida de cada um, nas cidades, nos municípios, que é onde realmente a vida acontece. Aqui, para vocês entenderem de uma forma muito pormenorizada, muito singela, o que a gente tem num contrato normal? Eu tenho o município, o governo do Estado, o governo federal, bancando todo o projeto. Quando eu falo de saúde, quando eu falo de um projeto de PPP na área da saúde, eu posso pensar um projeto de PPP para um hospital, por exemplo. Só que, quando eu falo num projeto normal, quem vai retirar o recurso e vai bancar a construção dessa obra, se eu num contrato normal, vai ser ou a prefeitura, ou o governo do Estado, ou o governo federal. Então, precisa um dispêndio financeiro, que hoje a gente sabe, né, sempre foi ruim, mas hoje está extremamente pior. Quando eu falo numa PPP, eu não tenho esse dispêndio financeiro. Não sai recurso do governo. Daí, quando eu falo governo, entendam, por favor, os 3 níveis de governo. Eu tenho recursos retirados da concessionária. É a empresa que vai pagar essa obra, é a empresa que vai fazer essa obra. Da mesma forma, a questão dos riscos. Hoje, quando uma prefeitura quando um governo faz um contrato, o risco
financeiro, o risco da obra parar, o risco dessa obra não ir até o final, é 100% do governo. Quando eu faço uma PPP, eu coloco a divisão dos riscos e um percentual muito mais significativo para o privado. Com isso, é o que a gente chama de divisão de riscos, deputado. O quanto eu consigo trocar os riscos que hoje eu recebo totalmente sozinho, que é 100% do governo, para um ente privado através de um contrato bem estruturado. Então, quando a gente fala em parceria público-privada, e daí parceria público-privada seguindo a questão da Lei 11.079, porque se a gente for olhar todos os outros contratos, a grosso modo, a gente pode dizer que são parcerias público-privada, porque eu tenho um ente público e um ente privado. Mas o que a gente está falando aqui é o projeto de PPP dentro da 11.079, ou seja, dentro de uma lei que tem vários regramentos e que pensa principalmente no uso eficiente do recurso público, na transparência do processo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente como que esse processo é elaborado, e principalmente de trazer a questão do diálogo, que hoje a gente vê que está extremamente difícil esse diálogo entre as partes, a competição justa de uma forma muito mais transparente, muito mais aberta, e principalmente a segurança jurídica e a responsabilidade fiscal. Só o Brasil utiliza o termo PPP. Nenhum local no mundo utiliza esse termo. Todos os termos são concessões. Então, aqui para elucidar, que eu acho que fica uma forma fácil da gente compreender, quando eu falo em concessão comum, é a rodovia onde a gente transita e tem um pedágio. Ou seja, eu pago um valor para transitar naquela rodovia. Isso é uma concessão comum. Isso não é regido pela 11.079, e sim pela 8987. É um complexo diferente de estruturação, é uma forma diferente de se pensar. Quando eu falo em concessão administrativa, ou seja, eu estou falando de um processo onde o público dá um pagamento, que a gente chama de contraprestação, eu estou falando de uma PPP. Eu estou falando de uma parceria público-privada na linha da 11.079. Nas concessões administrativas é que se encaixam as PPPs de saúde, as PPPs de educação, onde o usuário, por ser um direito constitucional, não vai estar fazendo nenhum tipo de pagamento para receber aquele serviço. Quando eu tenho uma concessão patrocinada, eu posso ter tanto uma tarifa, um valor que o usuário vai pagar, conjugado com um valor que o próprio governo também vai pagar. Um exemplo são os parques, onde às vezes a gente vai frequentar, paga uma taxa, uma tarifa, e também tem o aporte do recurso do governo. Então, em resumo, o que a gente está falando de PPP, são todos projetos que têm um recurso inicial na largada, né? Eu tenho ou para equipamento, ou para construção, ou para reforma, para ampliação. Eu tenho um valor de largada nesse momento, né, para iniciar esse contrato. Ele é um contrato de longo prazo, o mínimo do contrato são 5 anos, e vai até 35. Então, eu tenho um quantitativo significativo de tempo para esse contrato. Eu tenho, obviamente, o privado e o governo, né? Eu tenho as duas esferas trabalhando. Eu tenho um ativo, que esse eu acho que é um ponto fundamental quando a gente fala de parceria público-privada, o ativo fica para o governo. Então, de uma forma diferente do que as pessoas acabam entendendo, nós não estamos privatizando nada. Nós não estamos dando nada para o privado. Pelo contrário, tudo que o privado construir, se construir o hospital, por exemplo, esse hospital fica para o município, fica para o governo do estado, fica para o governo federal. Fica a estrutura, a mesa, a cadeira, os equipamentos. Terminou o contrato, esses ativos são do governo, eles não são da empresa privada. Toda a remuneração, ou seja, tudo que eu pago para esse concessionário, para essa empresa, está atrelado a um desempenho. Hoje, os nossos contratos, eles são com valores fixos. Quando eu faço uma PPP, eu vou dizer, por exemplo,
eu tenho que fazer 500 cirurgias de apendicectomia, eu vou fazer 30 tomografias. Se eu não alcançar os percentuais que estão em contrato, eu não vou pagar o valor cheio, eu vou pagar um valor conforme eu atingir de desempenho e de indicador no contrato. E tem duas formas que a gente vê muito comum dos contratos, e vocês vão provavelmente escutar, que é a questão dos contratos greenfield, né, que são os contratos verdes, ou seja, os contratos que não tem nada, uma obra do zero, onde o governo tem o terreno, por exemplo, e quer construir, ou um contrato brownfield, quando eu tenho uma estrutura já construída e eu quero pensar num projeto de implantação de um serviço ou de implementação de um serviço. Então, aqui, como a gente já falou, o greenfield começa do zero, né? Eu estou iniciando o processo, eu estou repensando o processo. O brownfield, quando eu já tenho uma infraestrutura, às vezes o governo tem um prédio que está parado e tem necessidade de utilizar esse prédio, eu posso pensar numa PPP, e daí de PPP para diferentes áreas, para educação, para saúde, para administração, para esporte. Eu tenho várias frentes que eu posso pensar na área de PPP. Principalmente olhando o quesito hoje, o cenário fiscal que a gente está, e o quanto o governo federal está falando na questão de PPP, vocês devem ter escutado nos últimos semanas e nos últimos dias, o governo federal, principalmente o ministro Haddad, vem fazendo essa fala, e o próprio pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, o secretário Seron, que também lançou um decreto há poucos dias falando da questão da receita corrente líquida e do impacto disso no escopo dos contratos de PPP. O governo federal está trabalhando de uma forma muito intensiva, e por isso a nossa vinda aqui também na Assembleia, para juntar e ter uma fala muito coesa junto, e colocar o governo do Estado do Espírito Santo também nessa toada com o governo federal, de que os projetos de infrasocial, ou seja, projetos de educação, projetos de saúde, são projetos hoje como prioritários no governo federal. Sendo o governo federal considerando esses projetos como prioritários, também é fundamental que os governos do Estado e municípios também estejam olhando esse ponto como fundamental nos seus escopos de planejamento. Com essa lógica, a gente sabe que os contratos hoje são extremamente amplos e precisa ter profissionais que saibam conhecer esses projetos e saibam estruturar esses projetos. E, principalmente, precisa do apoio do governo, porque sem o apoio político do governo, a gente não consegue estruturar projetos de qualidade e acabamos recebendo os vendedores de sonhos, aquelas empresas que vêm sem intenção de fazer o melhor e sim simplesmente lucrar. Então, hoje, os governos, a nível de governo federal, e os entes sublaterais, Caixa Econômica, BNDES, Banco Mundial, IFC, KfW, estão interessados em fazer parcerias de importante nível, pensando numa estruturação de envolver as diferentes partes, e daí em que se inclui, né, deputados, vereadores, senadores, de todos os âmbitos. Para a gente ter muito claro alguns pontos na questão de PPP, precisa saber que nenhum contrato com menos de 10 milhões é um contrato de PPP. Então, todo contrato de parceria público-privada, ele precisa ser de, no mínimo, 10 milhões de reais. Isso também acaba afugentando, como a gente fala, né? Tira os aventureiros. Eu acabo afastando as empresas que não têm poder econômico, ou seja, o risco de ter um projeto ruim lá na frente é quase que mínimo. A vigência, né? Um contrato de 5 a 35 anos, e pensar que a área de atuação da PPP não aflige e não passa por cima de algumas áreas que são exclusivas do Estado, como a questão de justiça. Assim como eu tenho algumas áreas na área jurisdicional que acabam entrando como, no governo do Estado, como as PPPs prisionais, por exemplo, de infraestrutura prisional, que a gente tem em Minas, o Rio Grande do Sul está de uma forma muito significativa, e o impacto que isso dá. Aqui, até para lembrar o poder que existe tanto nas câmaras, nas assembleias legislativas, como na Câmara e no Senado,
nós tínhamos, da lei original, né, de 2004, o valor de 20 milhões para os contratos. E foi todo um movimento que nasceu numa Assembleia Legislativa, né, de um governo do Estado, de se trabalhar com que colocasse, ao invés de 20 milhões, os contratos hoje pudessem ser de 10 milhões. Então, para vocês verem a importância de uma fala e de um entendimento de alguns deputados do quanto isso tem de impacto numa contratação. Com isso, a gente conseguiu atingir um número de municípios e mesmo de alguns estados para contratos muito maior, porque a gente cortou pela metade o valor. Então, se antes eu tinha que fazer contratos de 20 milhões, com certeza não atingiria grande parte dos municípios. Pode passar. Mas quando a gente fala em PPP, a gente precisa pensar o que leva, né? Não é simplesmente soltar uma bolinha, eu quero fazer um contrato de PPP e esse contrato vai aparecer. Tem um caminho, um rito a ser seguido para que a gente consiga ter um contrato de PPP de excelência, um serviço de excelência, principalmente na área da saúde. A gente precisa fazer o estudo de pré-viabilidade, precisa pensar quais são as intenções do Estado, do governo, dos municípios em fazer esse projeto. Eu tenho problema na área da atenção primária? Bom, eu preciso fazer mais construções de unidades básicas de saúde, ou eu tenho um problema que hoje a gente sabe que é um problema nacional, que é a média complexidade. Como é que está a minha demanda reprimida de consulta? Como é que está a minha demanda reprimida de exames, laboratório, enfim, meus procedimentos de média complexidade? Ou eu tenho um problema sério na minha questão de alta complexidade, eu tenho problema nos meus hospitais, eu tenho demanda reprimida gigantesca de cirurgia. Então, esse estudo precisa ser feito pelos governos, precisa ter um olhar de quais são as prioridades. De novo, o governo precisa tomar isso como seu e entender o quanto isso impacta. Todo o movimento, depois dos estudos, também passam pelas câmaras. Quando for fazer um projeto do governo do Estado, o governo do Estado precisará passar nesta casa o seu projeto de PPP de saúde. Porque todo projeto de PPP precisa passar, se ele é municipal, na Câmara Municipal, os vereadores precisam aprovar, tem que ter uma lei autorizativa, deputado, que faça com que esses recursos estejam atrelados àquele contrato e àquele estudo. Então, mais uma vez, a importância de vocês nesse contexto, né? O quanto a Assembleia tem de importância para fazer esse movimento acontecer e para fazer com que essas coisas realmente aconteçam. Não adianta somente o governador ter interesse em fazer uma parceria público-privada. Ele precisa que os deputados também estejam junto para pensar essa estruturação e para pensar esse processo de construção, porque vão precisar de uma lei autorizativa. Depois de todos os estudos, também tem uma parte que é fundamental e é essencial a participação desta casa e dos senhores na questão da audiência pública e da consulta pública. É trazer a comunidade para perto, participar dessa construção, não só lá no final, quando a obra está iniciando, mas sim discutir os pontos. Pensar, bom, o melhor que a gente está fazendo é colocar um serviço para atender somente crianças, ou eu preciso atender materno também? Ou a minha demanda é gigante. Hoje eu estava ouvindo no jornal a questão da neuropediatria, né, e a demanda reprimida, e o quanto isso está assolando e está numa discussão. A questão da telemedicina, o quanto esses processos podem ser eficazes ou, se mal feitos, ineficientes. Então, todo esse processo precisa passar por uma consulta pública e uma audiência pública. Na PPP isso é obrigatório, não é uma escolha do governo. Não é o governo dizer eu vou fazer ou não. E vocês, como os senhores, precisam estar cientes disso e participar de forma ativa desse processo. Todo o processo de licitação, principalmente em projetos de grande monta financeira, atraem players, que a gente chama que são os estruturadores, que vêm junto com as empresas para pensar esses projetos depois. As licitações, é impossível a gente ter a visão de quem vai ganhar um processo licitatório. As concorrências públicas nessa modalidade de PPP são extremamente abertas. A gente tem todo
um acompanhamento do Tribunal de Contas do Governo do Estado, que aqui é extremamente atuante na área, e vem estudando e vem trabalhando de forma muito intensa. Ministério Público de Contas, olhando esse material e olhando essa construção. E é importantíssimo que a comissão, quando for discutir questões de saúde, que a comissão se interaja do assunto desde o início, e não veja o problema só lá na frente e olhe só no final. A partir do momento que a gente faz a assinatura do contrato, a empresa vai constituir, para fazer essa assinatura, uma SPE. Ou seja, vai ter um CNPJ específico. Esse CNPJ, que a gente chama uma sociedade de propósito específico, vai ser exclusivo para aquele contrato. Ela vai trabalhar aqueles recursos, naquele contrato, com garantias e com seguros. Hoje, para os senhores entenderem o que a gente tem a nível de Brasil e a nível de mundo, quando a gente fala em bata, não é uma escolha minha, né? Essa palavra bata branca ou bata cinza é algo que se usa no mundo inteiro, o mundo todo usa essa nomenclatura. A bata branca são, que a gente pode lembrar, olhar jaleco, são todos os serviços assistenciais. O médico, a enfermeira, o profissional da saúde, enfim, todo o processo de pessoas daquele serviço. Eu posso também trabalhar com a lógica de insumos na bata branca. Eu posso colocar o soro, o medicamento, as roupas, esses materiais todos eu posso estar colocando também na questão da bata branca. Isso depende da forma como a gente vai estruturar, que a gente chama de modelagem. O que eu vou colocar no meu contrato para essa empresa que vai ser a concessionária? E outra bata que nós verificamos a nível de Brasil e a nível de mundo é a bata cinza. A bata cinza é a bata de obra, a construção. O que cabe a essa concessionária? A construção, a ampliação, a manutenção do espaço, a reforma desse espaço, os equipamentos, todo o mobiliário que vai ser utilizado e os facilities. Hoje a gente tem, nos contratos de saúde, por exemplo, eu tenho o contrato da limpeza, eu tenho o contrato da segurança, eu tenho o contrato da rouparia, eu tenho o contrato da cafeteria. Nesse contexto, a gente tem todos eles num contrato único. Pode passar. E aqui, rapidamente, apresentando para vocês as PPPs que a gente tem hoje, a nível de Brasil, funcionando e muito bem, deputado. Nós temos a PPP do Hospital do Subúrbio, na Bahia, que é a primeira PPP de saúde do país, que tem uma resposta gigantesca, numa área de vulnerabilidade social. É um hospital de urgência e emergência, porta aberta, referência, bata branca e bata cinza, ou seja, tem toda a estrutura sendo atendida por eles. É um hospital JAONA, pode deixar. É um hospital ONA, ou seja, com altíssima certificação internacional. Pode. E outro exemplo que a gente trouxe para mostrar num outro estado, algo muito potente e que se encaixaria também aqui no estado do Espírito Santo, que é o Hospital Célio de Castro, em Minas. Até se os senhores tiverem interesse, eu acho bem importante conhecerem. Minas Gerais tem tanto projeto de atenção primária, com mais de 50 unidades básicas de saúde hoje sendo na modalidade de parceria público-privada, com altíssimo índice de receptibilidade tanto dos usuários como dos profissionais. O Hospital Célio de Castro é um hospital que trabalha junto com uma SSA, também formada pelo governo, SSA na lógica do Sara Kubitschek, e funciona muito bem. Pode passar. Então, para a gente ir finalizando até o nosso entendimento, quando a gente fala por que eu vou pensar numa PPP, eu vou estruturar uma PPP, o que me motiva para pensar uma PPP, eu primeiro preciso pensar na redução dos custos, o quanto eu tenho hoje de recurso e o quanto hoje eu preciso reduzir e otimizar o uso desses meus recursos, a divisão dos riscos, como a gente falou, a economia de escala. Hoje a gente faz vários contratos, né, e como alguns secretários, tanto do Estado como de município, colocam, né, é um saco sem fundo, a saúde parece que o dinheiro nunca é suficiente. Ampliar a capacidade instalada, melhorar o serviço, pensar na eficiência, na eficácia, na resolutividade do serviço prestado, pensar em atender as normas, hoje dificilmente a gente atende todas as normas, e dar mais agilidade no processo.
O maior desafio, deputado e senhores, para a gente pensar num processo de parceria público-privada é a tomada de decisão. Fazer o que a gente está fazendo aqui, vir conversar sobre parceria público-privada, discutir um tema na área da saúde, principalmente, desmistificando a questão de terceirização. Nós não estamos falando em terceirização, nós não estamos falando em privatização, nós estamos falando numa parceria, nós estamos pensando numa forma de fazer gestão completamente diferenciada do que a gente faz hoje, pensando em tirar o sucateamento. Pensar em equipes bem formadas, pensar nessa fala de formação, como nós estamos fazendo aqui, e principalmente na legitimidade política. Outro ponto que é importante é saber que existe nas PPPs de saúde, e nas outras também, um serzinho que a gente chama, que é o verificador independente, que além das auditorias dos órgãos de controle, também temos uma auditoria externa, que é o verificador independente, que também faz toda essa verificação e esse acompanhamento. Então, além da equipe do município ou do governo, enfim, fazer esse acompanhamento, os órgãos de controle, TCE, Ministério Público de Contas, eu também tenho uma equipe, uma empresa externa, que é o verificador independente, olhando esses dados. Então, essa aqui é a pirâmide, quando a gente fala em parceria público-privada, que a gente deve refletir, e a equipe do BID traz isso muito bem nas suas discussões a nível internacional, que é o que a gente quer mudar no nosso contexto, né? O que a gente, como seres políticos, né, seres públicos, precisamos pensar. Nós estamos aqui para gerar valor para a sociedade. Nós estamos aqui para pensar em mudanças de gestão que realmente tenham impacto na vida das pessoas e que deixem um legado. E isso, através de uma PPP, eu consigo contratos de longo prazo que me tragam eficiência, eficácia, resolutividade e qualidade no atendimento do serviço. Olhar a viabilidade para o governo, responsabilidade fiscal, legitimidade jurídica. Olhar o quanto isso vale para o investidor. Não adianta eu querer fazer um projeto que não seja atrativo para o investidor. E, principalmente, né, e o que mais vale, que é olhar o quanto eu consigo trazer isso para o usuário e o quanto eu consigo qualificar o meu processo para o usuário. Então, senhores, em resumo, e finalizando, quando a gente traz uma PPP e quando a gente pensa numa PPP e discute uma PPP, de uma forma adequada, com um processo bem estruturado, bem planejado e realmente articulado, que é o que nós estamos propondo aqui, uma articulação entre diferentes esferas e diferentes membros, a gente consegue pensar numa modalidade extremamente vantajosa, não só a nível de infraestrutura, mas a nível de serviço prestado, pensando numa lógica do quanto isso vai ser gratificante para as pessoas, que é o nosso maior legado, e a melhoria e a qualidade de vida das pessoas do local onde a gente trabalha. Então, mais uma vez, presidente, eu agradeço a oportunidade para a gente estar falando, fico à disposição para a gente trocar ideias, pensar junto e construir junto. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Juliana. Acho que antes da gente abrir o debate, eu vou franquear a palavra ao doutor Ari Célio de Oliveira. Por favor. Doutor Ari, por favor. Bom dia. Queria agradecer, então, ao presidente da Comissão de Saúde, nosso colega, Dr. Bruno Rezende. Prazer. Dr. Uds Leal, nosso colega anestesiologista, amigo de longa data, e os demais membros da comissão. Falo aqui em nome da Federação dos Unimed do Espírito Santo, que eu represento aqui hoje, e queria enaltecer a iniciativa e a acolhida aqui da comissão de receber a professora Larissa, que vem aqui trazer um pouco dessa vivência, de algo muito, hoje, importante, que é uma nova iniciativa no sistema de saúde. Nós temos no Brasil hoje em torno de 3.400 PPPs, e tem 99 só na área de saúde. E eu tive a oportunidade, no ano passado, de, com alguns representantes nacionais, visitar
em Belo Horizonte, uma iniciativa que já começou em 2010, e já foram construídas 50 unidades básicas de saúde, e cada unidade, em 9 meses, saiu do chão e foi entregue à população. Então, assim, vi um hospital num bairro carente, Barreiro, que é o Hospital Sérgio de Castro, que tem 460 leitos, que durante a pandemia, 75% da ocupação dele foi com pacientes da Covid. E que é um belíssimo exemplo de gestão nessa modalidade de parceria público-privada. Tive a oportunidade de conhecer no Reino Unido, na Espanha, em Portugal, projetos de 30 anos de parceria público-privada em hospitais. Tivemos em Aracruz, ontem, e tivemos na Serra, com os 2 prefeitos conversando, e vamos continuar chegando em Cachoeiro na quinta-feira. Qual é o objetivo nosso? É de, junto em parceria com todos esses entes, mostrar essa modalidade. Lá em Belo Horizonte já passaram por 3 governos diferentes. Então, é um projeto de Estado e não de governo. Isso é muito importante. E é de longo prazo, não é em 5 anos, a maioria duram, em média, no mínimo 15, 30, 35 anos. E tem sido um modelo que traz maior efetividade no gasto público. Ou seja, tem se demonstrado ao longo do tempo que o investimento tem melhor qualidade de retorno. Por parte do governo estadual também, nós temos tido algumas tratativas já com o governo já tem sinalizado com algumas experiências a possibilidade, principalmente em outras modalidades na área de saneamento, na área de resíduos sólidos, na área de edificação, enfim. E na área de saúde é uma coisa mais nova, mas que pode ser uma boa alternativa. Então, eu acho que essa discussão, e a doutora Larissa trouxe alguns ingredientes, nós hoje, em termos de cooperativismo, a OCB, nós somos um dos 7 ramos, nós somos o ramo saúde, que no Brasil tem 300 mil profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., que podem ter oportunidade, numa parceria público-privada, de fazer gestão junto com esses projetos e entregar um serviço de qualidade. Então, eu quero, mais uma vez, enaltecer, agradecer a iniciativa aqui da comissão, na figura do nosso presidente, doutor Bruno, e deixar um abraço aqui em nome do Cooperativismo de Saúde. Muito obrigado, doutor Ari. Eu vou franquear a palavra ao deputado doutor Hudson Leal. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente, deputado doutor Bruno Rezende, que tem desempenhado um excelente trabalho. Cumprimentar aqui a Aricele, Celinho e Larissa. Foi meu monitor de anatomia, né? Então, Celinho, a gente sabe que para desburocratizar essas PPPs são extremamente importantes. Funciona. Eu já fui representante do ramo de saúde na OCB, há um tempo atrás, você lembra? Um período. Eu fui representante por curto período no lugar do nosso amigo Alexandre Ruski, um período muito curto. Quero aqui falar do papel da OCB, é muito importante, o papel da OCB faz isso bem. Os 7 segmentos que tem, Celim, mas assim, a gente, por conhecer cooperativismo, muito, não é pouco, conhecer muito, a gente sempre tem que separar o joio do trigo. A saúde trabalha muito bem, representada pelas Unimed e outras, mas nós ainda precisamos, vou ser um calo nesse problema do cooperativismo. As PPP, que devem ser feitas, isso é o caminho da modernidade para desburocratizar, ser mais rápido, mas essas parcerias com os governos do Estado têm que ter transparência. É a coisa mais importante que tem que ter, a transparência. Sou favorável. Mas nós temos que separar o joio do trigo, dentro do sistema OCB. Quem está me ouvindo sabe muito bem do que eu estou falando. Vou firmar pé, já comentei com o Bruno do que se trata. Eu fui ameaçado de morte por um ramo de cooperativismo. E isso está assim. Então, a gente tem que separar. É a minoria, mas a gente tem que separar. E tem proteção dentro do sistema OCB. Tá certo, Celinho? Eu estou fazendo a minha parte, bem quietinho, eles acham que eu não estou fazendo. Mas se você me conhece, você sabe que eu sou tinhoso e eu vou até o final. Vou terminar esse mandato e a gente vai separar o joio do trigo. Mas parabéns, é um tema que eu aprecio muito.
Deputado Hudson, eu concordo com Vossa Excelência. Acho que a gente tem que ter transparência nessa e em todas as demais transações que envolvam recurso público, né? E quando se fala em qualquer associação público-privada, nós somos cobrados ainda mais, né? Somos cobrados ainda mais. E é nosso papel como deputados cobrar essa transparência e fiscalizar para que o trabalho seja feito de uma maneira adequada. E vamos estar aqui certamente vigilantes. Essa comissão, mais ainda que, quando pensa em saúde, nós vamos estar lá, do ladinho colado. Mas tudo que é bom para assistência, tudo que é bom para a oferta de serviços, nós também somos favoráveis. Obviamente que não são exatamente nesses moldes, mas hoje a gente já vê o privado agindo junto ao público na oferta de serviços, né? As Santas Casas, por exemplo, são a maior rede de cuidado e atenção ao SUS no país, né? Uma rede enorme, está presente em todos os estados e hoje responde por uma fatia grande desse bolo de assistência à saúde. Parametrizando, dentro do sistema de PPP que a doutora Juliana apresentou, hoje caberiam poucos hospitais no estado. Poucos hospitais. Esse montante financeiro de 10 milhões de reais mês, acho que é mês, né? Isso é todo o contrato? Ah, não, aí sim, aí pulverizou bem. Achei que era contrato mês. Teriam poucos hospitais hoje que têm uma fatura de acima de... Ah, sim, não, então aí democratiza um pouco mais, né? Mas hoje, dentro do governo do Estado, o novo modelo de contrato ele já prevê algumas questões que você colocou que parametrizam as PPPs, né? Acreditação ONA, por exemplo, a medição de qualidade para financiamento dos contratos, tudo isso hoje já é previsto dentro da rede pactuada. Acho que é uma evolução do sistema, eu tenho discutido muito isso. Certamente o Hudson concorda, acho que a gente precisa ter aferição de qualidade para pagar os contratos. Aquela medida de diária como pagamento de contratos é uma forma obsoleta, e essa evolução ela não está acontecendo só aqui no Estado do Espírito Santo, ela está sendo discutida a nível de Brasil, e certamente é um caminho sem volta. Acho que o hospital que trabalha, não só hospital, como qualquer tipo de serviço de saúde, que trabalha melhor, ele precisa receber por isso. Até porque a qualidade tem custo, né? 10 diárias com o paciente não quer dizer que o paciente foi mais tratado do que o mesmo paciente tendo 3 diárias. Provavelmente, inclusive, é o inverso. O que teve 3 diárias foi melhor tratado do que o que teve 10 diárias. Mas saibam que vocês têm o apoio dessa Comissão de Saúde para poder evoluir esse diálogo, esse debate, promover esse debate da melhor maneira possível para que a gente possa realmente trazer mais acesso, principalmente em áreas deficitárias. Você citou algumas delas. A neuropediatria, por exemplo, é uma área deficitária. A saúde mental é uma área deficitária. Quando se fala, então, saúde mental pediátrica, é pior ainda. Aí não existe, praticamente, né? Então, ainda ontem, eu visitei um hospital psiquiátrico ali em Cariacica, e eu ouvi a mesma coisa, Hudson, que eu escutei lá em Cachoeiro, quando visitei também o hospital psiquiátrico lá de Cachoeiro. A gente dá alta para ninguém, né? A gente dá alta para o mundo quando sai daqui da internação. O paciente entra em crise e sai, a gente não tem um sistema ambulatorial de segmento adequado para esses pacientes, porque os CAPs eles não dão conta de receber o quantitativo de pacientes e muitos deles não estão montados da maneira adequada que consiga dar assistência para esse paciente, para que ele não volte à crise que o levou à internação. Então, nós vamos discutir o modelo ambulatorial também de segmento psiquiátrico, dos doentes psiquiátricos, né? E esse debate ele é bastante amplo, ele vai desde a desassistência à fase aguda, quanto ao início desse problema, que é lá na infância. E nós estamos vendo aí massacres em escolas, muito também, provavelmente, condicionado a distúrbios psiquiátricos não identificados na infância e na adolescência, acarretados por uma série de questões. Tá certo? Então, tudo isso leva ao desfecho final de que nós precisamos evoluir o acesso qualificado à saúde. E quando há falta de acesso, há espaço para parcerias que preencham essa lacuna. E nós estamos vendo aqui uma nova oportunidade que tem que sim estar nessa mesa de debate. Então, complementar, Hudson, algo?
Celinha, assim, complementando aqui o que Bruno falou, são várias áreas. Você é ginecologista de formação, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê, é muito comum no estado inteiro, por exemplo, área de endometriose, são poucos profissionais, no SUS não tem. Qual é a rede referenciada? E a gente sabe que é um problema muito grande entre as mulheres. Eu não estou falando do problema maior que elas procuram, que são infertilidade. Eu estou falando de dor, quando vai para outro. Onde que tem? Nem no Hospital das Clínicas tem, que é um hospital federal, que seria a referência. Exames, então, quantos exames que faltam? Então, assim, uma parceria público-privada acelera isso aí. E o que Bruno falou é o pior de todos, é o problema de saúde mental. Não tem, é um problema grave. A gente acompanha jovens, hoje há crianças até com menos idade, 11, 12 anos, já com formação, com tendência a suicídio, tenta mesmo, né? Isso para a família é complicado. Então, isso é um tema recorrente. E o Estado não tem, então tem que contar com as parcerias público-privadas. E, Bruno, só para complementar aqui, quando eu não falei de saúde, não, que a saúde eu fiscalizo muito bem. Eu estou falando, você específico, ramo de transporte do cooperativismo. Não vai querer fazer, não, tentar enfiar um projeto de lei aqui, que tudo é relacionado a uma instituição, não existe. É igual falar assim, vai ser tudo com a Federação das Indústrias, toda a construção do Estado, existe isso. Não existe. E as pessoas acham que nós somos idiotas. Celinho, você é testemunha, eu fundei uma cooperativa, fui sócio fundador, cheguei a ser presidente. Na minha cooperativa, quando eu assumi, existia pessoas lá, falaram, vou manter todo mundo. Se na minha cooperativa eu denunciei funcionário, eu vi, das outras eu não posso fiscalizar sendo deputado. Então, eu vou fiscalizar quem interessa desse ramo de cooperativismo, que seja por aqui ou seja judicial. Então, a minha característica é essa. Você lembra quando eu fui conselho fiscal, quando estava construindo o hospital da Unimed? Você estava lá na diretoria, eu ia lá todo dia, eu quero ver isso aqui, onde comprou o material. Então, é papel. Se eu me candidatei para ser conselho fiscal da Unimed, eu tenho que fiscalizar. E se eu sou deputado, eu tenho que fiscalizar. Não temo ameaça de morte. Nenhuma. Pode continuar me ameaçando, não vou, mas eu não vou parar. Eu vou até o final para a gente separar o joio do trigo. Você sabe, a pessoa que eu tive problema dentro da OCB teve com você também, a pessoa quando fica muito tempo no poder, ela cria tentáculos. Então, assim, a quem interessa sabe para quem que eu estou falando. Então, eu não vou sossegar. Desculpa, Bruno, é o meu desabafo, mas eu sou pai, eu tenho que falar. Se eu me esconder, eu não vou fazer nada. Então, não adianta. Vou fiscalizar, sim. Pode fazer o que quiser, eu vou fiscalizar. Então, tira a saúde que eu conheço muito bem, trabalha muito bem. Todos os cooperativos. Se tiver alguma coisa errada, nós somos o primeiro a estar lá. Nossos grupos de médicos são muito atuantes. Você vai para lá, para o limbo, lá o pessoal ficar criticando. Tá certo? Desculpa, Bruno, eu só queria fazer a correção, porque não é no ramo de saúde. Tá certo? Nada a desculpar, deputado. Se está errado, nós temos que estar em cima. E você não vai estar sozinho nessa cobrança. Você não vai estar sozinho de maneira alguma. Nós vamos estar do lado. Tá certo? Bom, fase das comunicações, com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, apurar as condições de funcionamento e demandas necessárias, conforme o cronograma aprovado, o colegiado fará as seguintes visitas técnicas. Dia 6/6, terça-feira, às 11 horas, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Dia 12/6, segunda-feira, às 9 horas, Hospital Santa Rita de Vitória. Segunda-feira, às 9 horas, Hospital Infantil de Vitória. Dia 28/6, quarta-feira, 14 horas, Hospital Apóstolo Pedro em Mimoso do Sul. 5/7/2023, quarta-feira, às 14 horas, Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí. Dia 10/7, segunda-feira, 9 horas, Hospital Evangelho de Vila Velha. 12/7, quarta-feira, às 9 horas, Casa de Caridade São José Alegre. 12/7, quarta-feira, às 13 horas, Unidade Integrada de Gerando Monteiro. 13/7, quarta-feira, 10 horas, Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira da Pimirim. 13/7, às 14 horas, Hospital Evangelho de Cachoeira da Pimirim. 13/7, quinta-feira, às 16 horas, Hospital Materno Infantil São Francisco de Assis, Cachoeira da Pimirim. 17/7/23, segunda-feira, 11 horas, CRE Metropolitano Cariacica.
A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde no primeiro quadrimestre de 2023, a realizar-se no dia 16 de junho, sexta-feira, às 9 horas, no plenário de Dirceu Cardoso, a ser apresentada pelo excelentíssimo senhor Miguel Paulo Duarte Neto, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º, artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012. Eu queria agradecer a presença e palavras do Dr. Ari Célio, meu colega, ginecologista, da doutora Larissa Simão, um prazer recebê-las, e saiam daqui com a informação. Nós apoiamos o cooperativismo bem feito, o cooperativismo propositivo, nós apoiamos o acesso qualificado e digno à saúde. Então, tudo que for bom para o paciente, a Comissão de Saúde estará ladeando cada um dos senhores e cada uma das propostas. Nós fazemos questão de estar juntos para a evolução desses programas. Agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALIS, diretoria das comissões permanentes, servidores da engenharia e tecnologia, repórteres da TV ALIS, taquigrafia, sonorização, procuradores e consultor temático. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis. Um bom dia a todos. Foi uma honra presidir mais essa sessão. Você acabou de acompanhar a reunião da Comissão de Saúde. Hoje os deputados debateram as contribuições das parcerias público-privadas, as PPPs, nessa área. Mais informações sobre o assunto vocês podem acessar no nosso portal da Assembleia Legislativa ou nas nossas redes sociais. TV Assembleia, mais perto de você.